Sagrada Família, podcast. Boa tarde, amigos e amigas do podcast A Sagrada Família. Hoje estamos trazendo aqui dois convidados e a gente pretende realizar um bate-papo insólito. A gente vai pôr para conversar aqui, para dialogar de forma respeitosa e também honesta e sincera. Um liberal, que não se diz totalmente ortodoxo, né? E vai conversar com um marxista, né? Então, trouxe aqui para conversar com a gente, bater um papo sobre as eleições nos Estados Unidos, sobre a vitória projetada, né, mas não ainda confirmada, do Joe Biden. O Anselmo Heydrich, ele é formado e mestre em Geografia pela Universidade de São Paulo, escreve, agora faz podcasts sobre liberalismo, política, geopolítica, e ele vai estar batendo um papo com o Cristiano José da Silva, que é mestre em Filosofia, estuda a obra de Gramsci e Marx pela Universidade de São Paulo, e também escreve textos sobre política, esquerda, governo Bolsonaro. Então, essas duas figuras vão estar conversando com a gente hoje. As eleições americanas e a política brasileira, com os professores Cristiano José e Anselmo Heydrich. Eu já vou começar lançando uma pergunta para eles. Seguinte, meus amigos, a gente está vendo aí que a mídia está projetando a vitória do Joe Biden, né, nas eleições, dentro lá do colégio eleitoral, mas o Donald Trump, por enquanto, não aceitou a derrota, né, não aceitou a vitória do seu oponente. Ele está recorrendo aí aos mecanismos jurídicos, né, e tentando impugnar essa vitória, a recontagem dos votos. Isso para vocês soa como um indício de uma tentativa de golpe ou ele está agindo dentro da legalidade? E se é uma tentativa de golpe, será que ele tem bala na agulha aí para bancar um golpe nesse sentido, né? Queria que vocês comentassem sobre isso para a gente começar, por favor. Eu acho que isso em si não é tentativa de golpe, isso em si. No entanto, eu acho que as bases dele são extremamente frágeis, né? Que vieram de boatos, e não realmente de um problema que foi relatado, embora existam as fontes de direita que dizem que sim, né? Mas há dentro dos republicanos gente que rejeita terminantemente o Donald Trump. Existe um movimento chamado Republicans for Biden, né? E na verdade existe assim o que eu andei lendo sobre isso. Qual que é assim a alegação de alguns dos trumpistas, eu não vou chamar de republicanos, mas dos trumpistas. Em tal lugar no Michigan, o contador lá, o cara que fazia o registro dos votos, que era dos democratas, me assediou. Mas o que ele fez? Ele me olhou com um certo mal-estar. Então qualquer coisa virou assim, é diferente do que aconteceu na Flórida em 2000, a eleição entre Al Gore e Bush, que em número de votos deu maioria para o Al Gore, mas daí pelo colégio eleitoral ganhou o Bush, mas havia perda, extravio de urnas. Isso ainda não foi comprovado no caso do Trump. Mas tudo bem, ele está seguindo um mecanismo legal para isso. O problema é que agora, isso sim agora que eu vou te falar, me parece tentativa de golpe. Ele trocou lá uma espécie de secretário de defesa, não é secretário de defesa dos Estados Unidos, aquele externo, é um cara responsável pela segurança interna, chamado Esther, sobrenome chamado Esther, parecido com Páscoa, parecido com Easter, só que sem o A, Esther, que ele queria usar uma lei do século XIX para conter distúrbios, agora por causa das manifestações comemorando a vitória do Biden. E esse cara alegou que não, a lei era descabida só quando houvesse realmente casos de extrema violência, vandalismo, para usar uma coisa dessas. E esse cara se recusou a aceitar essa determinação do Donald Trump. Donald Trump tirou ele do cargo e como para colocar outro no lugar, um substituto, precisaria de aprovação do Congresso. Provavelmente o Congresso, agora que está em transição, não vai aprovar isso.
então conseguiram algum interino lá. Então, isso sim, para mim, parece realmente uma tentativa de peitar qualquer manifestação democrática, reprimi-la, para criar um clima assim de evitar e realmente facilitar um julgamento a favor de sua causa, né? Esse tipo de ação, sim, eu acho temerária e perigosa. Vou dar um mudo aqui para o Cristiano falar. Ok, vamos lá então. Minhas saudações aí, Daniel, professor Anselmo. Em tempo, né, para que não haja nenhum tipo de confusão, apesar que eu acho que isso vai ficar claro durante a nossa conversa, o Anselmo é o liberal e eu sou o marxista, né? Isso não ficou exatamente claro na sua intervenção inicial, Daniel, mas para que o nosso público consiga se localizar. Agora, entrando mais pontualmente na questão a respeito da eleição dos Estados Unidos, eu acho que antes de mais nada, nós precisamos desfazer alguns mitos, né? O primeiro deles é o de achar que o processo eleitoral ocidental ele possui algum tipo de moralidade democrática autenticada, não é? Eu acho que é uma certa ingenuidade acreditar que as forças políticas e econômicas que controlam efetivamente os estados nacionais e precisam efetivamente controlá-los, não seriam ingênuos a ponto de deixá-los à solta, né? Não teriam um grau de influência razoável, né? Isso eu falo aqui em abstrato. No caso dos Estados Unidos, se essa minha hipótese estiver certa, isso ainda é mais importante, isso ainda é mais urgente, porque se trata da maior potência em todos os sentidos, né? Sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista militar, sob o ponto de vista cultural. Então, é claro que as eleições nos Estados Unidos, elas não são deixadas aí ao sabor das escolhas populares, né? Nesse sentido, tanto republicanos como democratas, eles, de certa maneira, andam dentro de certos contornos políticos históricos, né? Que estão dentro do campo de interesses dos Estados Unidos, né? Que aí, eu vou me eximir aqui de alguns qualificativos, mas que eu acho que dá já para entender quais são esses contornos. Tudo isso para dizer o seguinte, que essa torcida, que boa parte da esquerda, acredito que mundial, teceu agora em relação ao Biden, me parece uma tremenda de uma inocência, né? Então, seja num caso, seja no outro, o que nós temos são os interesses dos Estados Unidos da América em plena marcha, e aí a questão aí é o tipo de gestão que esses interesses vão ganhar no caso de uma vitória democrata ou numa vitória republicana. Em relação a essa teoria do golpe, eu já tenderia a, talvez não me comprometer com esse nome, né, golpe, mas de enxergar que há uma fratura aí, nessa posição do Trump, né? Por quê? Porque se esses contornos, né, se esses condicionamentos que a política americana e qualquer outra, segundo a minha hipótese aqui, então se esses contornos eles são realmente atuantes, é claro que qualquer tipo de confronto, qualquer tipo de divergência vai ser tratada dentro dessa linha, não é? E o Trump, ele resolveu tratar isso no Twitter, né, tratar isso convocando, né, a sua base militante, que não é pequena, né? Isso é uma coisa esse é um dado importante que nós temos que considerar por conta da sua votação, e atacando os símbolos canônicos da política americana, né, que é todo aquele paraíso de uma democracia de 200 e poucos anos, né, de um certo consenso político que vinha vigorando, e ele está atacando diretamente esse consenso político. Isso me diz que, bom, ele tem condições de levar a efeito esse processo de ruptura ou eventualmente dar um golpe? Não sei exatamente. Acredito, a princípio, que não, porque nos Estados Unidos existe uma posição muito específica e muito delimitada também para as Forças Armadas, né? Então, ali eu acho que o mais difícil desse tipo de impulso político se associar a uma força militar para levar a efeito, talvez, um projeto totalitário, alguma coisa nesse sentido. Mas que ele tem uma capacidade enorme de rachar esse consenso norte-americano, né, e colocar os Estados Unidos numa espécie de espiral de confusão política, tal como nós vivemos no Brasil, isso tem, né? Por essa razão que eu passei a semana passada inteira lá, dormindo pouco, vendo as apurações, acho que todo mundo ficou, de certa maneira, ligado nisso,
eu não conseguia pensar noutra coisa senão no prazer que os chineses e os russos estariam sentindo em ver a dificuldade que os Estados Unidos hoje têm para conseguir efetuar esse seu processo de transição e passar esse bastão de maneira que representasse aquela estabilidade anterior, né? Então, estabilidade tal que, inclusive, nós temos que olhar com lupa há 30, 40 anos atrás para saber se aquele presidente era republicano ou democrata, porque a política externa é sempre a mesma, enfim, as pautas fundamentais, os consensos são bem estabelecidos. Então, eu prestaria atenção nisso, né? Nessa ruptura que parece para mim haver e ser agudizada pelo Donald Trump, e de que maneira que essas outras potências, que para o bem ou para o mal não passam por isso, né, até por conta dos seus sistemas políticos bastante consolidados, né, e muito menos sensíveis a essas vicissitudes, podem fazer no sentido de se aproveitar historicamente disso. Aí eu estou pensando aqui em arcos de tempo maiores, né? Em suma, me parece que esse processo eleitoral norte-americano revela uma fragilidade do império que nós não tínhamos visto antes, né, desde que eles assumiram essa posição, especialmente ali no final do entreguerras e definitivamente a partir de 44. Tu disse várias coisas, Cristiano, que eu não vou conseguir me lembrar de todas para pontuar. Algumas das quais eu concordo e outras, evidentemente, não, né? Eu acho que o processo de o regime de democracia representativa ainda é adequado, sim, e gosto do sistema de colégio eleitoral americano, que eu acho que é condizente com a formação histórico-social dos Estados Unidos, que não é de um estado, mas de estados. Bom, isso aí é um tema bastante já batido por várias pessoas, né? Mas eu concordo totalmente contigo sobre a evolução da fragilidade do Império Americano. Aliás, eu gosto da palavra império, da expressão da palavra império. Eu acho muito adequada, porque na verdade, se a gente observar ao longo da história, nós temos assim um predomínio de estados-nação de uns 60, 70 anos para cá. Ao longo da história da humanidade, sempre se caracterizou mais por impérios. E, na verdade, existe, claro, uma reconfiguração das forças, do modo de domínio, e que, portanto, muitas pessoas se sentem mal ao chamar os Estados Unidos de império, mas eu vejo isso com maior naturalidade. Agora, o negócio é o seguinte, isso não veio com o Trump, né? Isso já estava vindo lá atrás. Tem um estudo de um site americano que trabalha muito com estatísticas, na verdade, acho que é um think tank, Pew Research, PEW. E eles têm um artigo, se não me engano, de 2000 e... eu não vou saber a data, fico devendo, mas do início do século XXI, falando sobre a bipolarização, que o pessoal chama de polarização, nos Estados Unidos. E lendo aquilo, até o tema de um dos meus podcasts, falando sobre decadência americana, eu fiquei chocado de saber que até o tipo de moradia e habitação residencial por bairro preferida entre apoiadores dos republicanos e apoiadores dos democratas começa a ser tipificada nos Estados Unidos, né? Que geralmente pró-republicanos gostam de moradias maiores e mais distantes do centro, subúrbios, né? Os típicos subúrbios americanos, e os pró-democratas gostam de ambientes mais lá centro, downtown, centro de Nova York, lugares onde as pessoas mantêm relações mais próximas e podem fazer tudo a pé. Isso não tem a ver com grau de pobreza necessariamente, porque existem vários imóveis no centro que são mais caros. Bom, eu só dei um exemplo, existem vários outros critérios que esse artigo aborda, mas esse eu fiquei chocado de ver que até... E isso é muito importante para entender a evolução das coisas, porque se, por exemplo, eu fosse pró-republicano e tu pró-democrata morando nos Estados Unidos, as chances dos nossos filhos se encontrar no mesmo ambiente, tecer uma amizade, e nós conhecermos pais que pensam diferente, mas mantêm várias coisas em comum, é muito pequena nos Estados Unidos de hoje, justamente por causa dessa diferenciação socioespacial, que é cada vez maior, né? Então, é uma coisa assim, louca, de se tu parar para pensar, que os Estados Unidos está se tornando, já era, mas está ficando cada vez pior, um agregado de feudos, onde, por exemplo, em vez de existirem mais identidades comuns sendo formadas, existem mais identidades comunais separadas territorialmente. E isso acaba influenciando no modo de ver das pessoas, porque elas não se conhecem. Ela não conhece o cara. O cara ali que é... Tipo assim, no Brasil, antes a questão da religião.
eu vou dar um pitaco aqui num assunto que não é a minha seara, já vou avisando. O sincretismo parecia ser uma força dominante no Brasil, então misturava catolicismo com outros cultos africanos, etc., e ficava todo mundo numa boa, né? Hoje em dia, não, essa segmentação entre vários novos cultos evangélicos, aí, eu sou isso, não me dou com aquela pessoa daquela outra região, parece seguir um modelo americano, e nos Estados Unidos eu acho que vem muita coisa boa de lá, mas também vem muita coisa que eu deploro, né? Bom, falando um pouquinho sobre geopolítica, isso se reflete evidentemente na geopolítica, né? O último presidente que eu vejo que atuou mais nesse sentido agregador de seguir uma ordem multilateral foi o George H.W. Bush, o pai do Bush, não esse Bush mais conhecido. E quando teve aquela guerra lá Primeira Guerra do Golfo, em 1991, ele partiu de um consenso, reforçou a coalizão com os países europeus para debelar as forças iraquianas que tinham invadido o Kuwait. O que foi diferente na Segunda Guerra do Golfo, em 2003, quando o governo do seu filho, George W. Bush, agiu sozinho ali, se lixando para... Claro, teve apoio de alguns países, mas algumas forças dominantes na Europa, como França e Alemanha, não apoiaram, né? Então, quer dizer, os organismos multilaterais, que, claro, são dominantes, são hegemônicos, não se trata de uma democracia, é poder é poder, é desequilíbrio, né? Mas com esse governo de George W. Bush, essa cristalização de uma tendência isolacionista dos Estados Unidos já estava em pleno curso. O Trump, ele é o resultado disso aí, que já vem de longa data. Agora, o problema do Trump que eu vejo é que ele é exatamente disruptivo. E ao contrário do que muitas pessoas dizem, que isso aí eu fico muito indignado, ele é patriota, vê os valores americanos, isso é a maior balela do mundo. Porque, como diz ali o Sérgio Moro, quando estava fazendo as investigações da Lava Jato, follow the money, siga o dinheiro, daí tu vai ver quem é o cara. Eu tenho um outro episódio que eu fiz no meu canal que fala sobre a fortuna do Trump, né? E lendo um site americano chamado Think Progress, os caras têm uma matéria bombástica ali. Claro que eles colocam tudo no supostamente, porque para ter prova tem que ter um processo já condenado, sentenciado e julgado. E o cara afirmar certas coisas sem colocar na base hipotética pode levar um processo na cabeça. Mas só para citar um dos casos em que o Trump agiu como uma espécie de testa de ferro, teve um bilionário indonésio que estava concorrendo ao cargo da presidência da Indonésia. Esse cara investiu em vários hotéis que o Trump abriu em Bali e perto de ali na ilha de Jakarta, na ilha de Java, onde fica Jakarta, a capital da Indonésia. E esse cara, ele chegou a receber apoio de uma estatal chinesa. Por que era importante a China intervir nas eleições da Indonésia? Porque a Indonésia é um dos países que mais se opõe à interferência chinesa ali no mar da China Meridional, que é onde a China constrói aquelas ilhas artificiais. É uma região rica em petróleo. Então, peraí. O Trump estava metido nisso? Sim, porque ele era sócio deste bilionário indonésio, esqueci o nome dele, é um nome bem comprido, posso pesquisar depois e passar, mas inclusive um procurador-geral da República Indonésia mandou caçar o cara. Obviamente que, perguntado sobre isso, as organizações Trump disseram que estava tudo certo, entendeu? Mas, ou seja, a fortuna do Trump internacional, ela cresceu basicamente com lavagem de dinheiro. Como é que um cara desses, fazendo um acordo desses, apoiado por intermediando um acordo que tem até capital de estatal chinesa, para influenciar a soberania de um país que é a Indonésia, pode ser visto como patriota nos Estados Unidos? Quer dizer, cara, é manipulação de massa, né? O Trump, ele é um cara que justamente ganha muito dinheiro. E o medo dele com esse tipo de situação, e o medo dele agora perdendo essa eleição, é porque dali ele vai ser julgado direto. Por sonegação de impostos, ele passou 15 anos, de 15 anos, 10 ele não pagou imposto, foi avaliado que ele pagou cerca de $700, eu falei $700, não falei 700 mil. O imposto que paga por ano um bombeiro nos Estados Unidos, o Trump pagou em 2 anos. E ele mostrava que as suas empresas estavam dando prejuízo, por isso, então, que eram isentas do imposto de renda. Sendo que a filha dele era uma das consultoras que tinha pagamentos milionários. Ou seja, o lucro passava para a família, que nem o maluco em São Paulo, que a filha lá tinha uma conta de centenas de milhões de euros num paraíso fiscal, entendeu? E daí eu fico como um cara que, então eu falei, beira da falência, não pago tantos impostos e vou ficando cada vez mais rico de modo ilegal.
Então esse cara vai ser direto julgado agora por vários crimes, por isso que ele o problema do Trump está desesperado. Por isso está trocando chefe de segurança interna, por isso que ele está barrando na justiça essa eleição, quer ganhar no tapetão. Ah, mas o Biden é santo? Não, o Biden é um democrata. Ao longo da história dos Estados Unidos, o Partido Democrata foi o que mais promoveu guerras. Essa situação mudou a partir do Partido Republicano com Ronald Reagan. Tá? Mas na história entre o Partido Democrata e Republicano, o democrata sempre foi mais a favor das guerras. Os republicanos eles tinham uma verve mais isolacionista, que mudou um pouco com Reagan. E justamente com Reagan, uma das grandes chagas dos Estados Unidos, que é o déficit público deles, começou devido aos enormes gastos com forças armadas. Então, assim, em primeiro lugar, esse negócio de conservador, liberal, a gente tem que colocar muito em suspenso quando fala da política real, porque a gente tem que usar categorias weberianas, é domínio, é força, é poder, para entender a realidade. Quando fica dizendo assim, o Reagan, verdadeiro presidente liberal, opa, depende em quê? Depende em quê? De redução de impostos internos? Pode ser, mais ou menos. Né? O tal cara lá é conservador. Depende em quê? Então, quando a gente elogia o Biden, digo a gente no sentido comum, em relação ao Trump, em relação a algumas coisas que ele se distingue, é melhor. Eu acho que no reforço dos organismos multilaterais, de revalorizar a ONU como fórum de discussões, a OMC para resolver pendengas comerciais, outras coisas como a OMS, o Biden é 10 vezes melhor. Mas é realmente chefe de Estado de um império, isso aí não pode perder de vista. A questão não é, aí pode sair dessa questão técnica para uma questão valorativa. É correto, tem outro caminho, dá para fazer, daí a discussão é outra. Agora, quando o assunto fica limitado entre Biden e Trump, não tenho dúvidas de que Biden é 10 vezes melhor que o Trump. Agora, isso significa uma redenção mundial, uma revolução, a reforço das soberanias das outras nações? Não, aí o assunto é outro. Sagrada Família. Então, Anselmo, eu vejo essa fragilização que eu aponto, né, no Estado americano como uma fragilização que parte de dois vetores. Né? Eu olharia, em primeiro lugar, para uma complexificação da própria sociedade civil americana, né? Sob dois pontos de vista. Bom, a história ela é dinâmica, né? Então, acho que um grande equívoco teórico é você imaginar que um determinado status de organização social ele se estabilizou e encontrou ali um ponto ideal de funcionamento. Então, é claro que não. E toda aquela diversidade que sempre houve dentro da sociedade americana, mas que se mantinha domesticada sob um predomínio urbano, eurocêntrico, etc., a partir dos anos 90 e com aceleração grande a partir dos anos 2000, se relativiza bastante. Então, nessas eleições, eu acho que isso também parece bastante sintomático, em que os latinos, os negros, eles aparecem como fiéis da balança dentro do processo, e eu acho que isso também indica uma verdade de fundo, né, um fenômeno de fundo, que é a sociedade civil norte-americana, ela é cada vez menos característica dentro daquilo que nós historicamente reconhecemos como uma espécie de ethos norte-americano, né? Que eu acho que corrobora a sua ideia de feudos comunais, mas não somente em termos de democratas e republicanos, mas talvez até etnicamente também, culturalmente, né? Eu acho que isso também pode ser observado. É claro que isso dificulta a missão histórica de uma grande nação, tanto territorialmente como em todos os outros aspectos, que precisa de uma certa unidade intelectual e moral para conseguir se impor mundialmente. Isso é um dado fundamental. Então, os grandes impérios, eles, quando observados na sua origem, na sua gênese, eles têm uma certa unidade intelectual e moral, que com o passar do tempo, isso é um fenômeno esperado da sua expansão, eles absorvem uma diversidade tão grande que depois essa unidade intelectual e moral se fragmenta de certa maneira, e é muito raro que eles consigam reordenar isso, né? Então, eu apontaria para esse primeiro ponto. Um outro vetor seria o seguinte: eu sempre enxerguei os chamados tentáculos norte-americanos como uma ação coordenada entre os projetos de
de expansão do capital transnacional apoiados pelas Forças Armadas norte-americanas, né? Então, aquele território em que eles avançam, né, seja como uma guerra, seja como uma influência cultural, uma área de influência militar, sempre combina, sempre articula, né, uma presença complexa ali, em que as empresas estão lá, as Forças Armadas estão lá, elas se relacionam com a política local, né? Então, é sempre um feixe, né, de elementos norte-americanos voltados para a drenagem de acumulação de riquezas para os Estados Unidos, mas que oportunamente se relacionam aqui e acolá dentro do território mundial. Nesse momento em que nós estamos, nessa quadra história que nós estamos, eu acho que existe uma diferença, existe uma mudança na natureza da própria alocação de capitais que tem a ver com a desindustrialização constante ou a redução da importância da indústria no sentido das massas de capitais que circulam pelo mundo e, por consequência disso, uma maior importância do capital financeiro, que é muito menos nacional, apesar que o capital industrial também é pouco nacional, né? O velho Marx já demonstra isso lá no Capital, mas o capital financeiro ele é muito mais volátil e ele é muito mais internacionalizado do que o capital industrial, né? Porque a indústria, bem ou mal, ela tem um território, né? Ela tem uma base na população, ela emprega pessoas, etc. O capital financeiro ele é oportunista, né? Ele vai nas melhores taxas, ele faz uma equação de riscos e outras variáveis, e ele vai se deslocando mundialmente sem se importar ou sem sequer se referir a algum tipo de origem possível. E nesse sentido, um dado que nós temos que deve ser considerado é que os grandes capitalistas americanos têm partes importantes dos seus capitais alocados em vários lugares, e em grande medida na própria China, né? Isso gera pelo menos uma distância, se não algum tipo de contradição, em relação àquela unidade que eu aleguei há pouco, né? Entre as estratégias do Estado americano, o seu apoio nas Forças Armadas e o interesse nacional apoiado nas suas grandes empresas. Então, me parece que o Estado americano agora, ele continua contando com essas Forças Armadas, mas a sua base de capital, ela já não é mais norte-americana propriamente, né? Agora ela é efetivamente algo que a circunstância determina. E em grande parte disso, a coisa já mudou do eixo Atlântico, né, América e Europa, para o eixo Pacífico. Então, acho que esse é um dado bastante importante para observarmos. Por quê? Porque essa é a força motriz de qualquer força política, né? Essa é a substância de qualquer força política, que é a sua base de produção e de movimentação de riqueza. E se esse capital ele já está cada vez menos nacionalizado nos Estados Unidos, é claro que isso coloca o império em fragilidade. Eu, agora por hipótese, né, tentando pegar um gancho a partir da sua fala, eu colocaria o Donald Trump exatamente nessa posição, né? Ele é um grande capitalista internacional, né, honesto ou não, ético ou não, né, que constrói e acumula sua riqueza a partir de lavagem de dinheiro, não importa. O importante é que ele é aquela boa rapina cujo território é o da oportunidade, é o da ocasião. Então é a Indonésia, é a China, é a Turquia, seja lá onde for. E é claro que os seus interesses políticos são conduzidos a partir desse tipo de prioridade de ocasião também, né? Então o fato de um sujeito desse ocupar a presidência dos Estados Unidos é bastante sintomático em relação a essa posição quase que simbólica que o presidente dos Estados Unidos historicamente tem, que é uma espécie de coordenador desses macro-interesses, né? Uma espécie de regente desses macro-interesses. Ora, se você coloca um capitalista dessa natureza, né, dentro dessa conjuntura específica, né, que é esse capital internacionalizado, na presidência da República, é claro que a última coisa que importa é aquela tradição idílica dos federalistas, aqueles paradigmas todos que eu mencionei na minha primeira fala. É óbvio que ele vai ser um sujeito disruptivo, né? É óbvio que o seu interesse privado e dos seus negócios falarão mais alto que qualquer tipo de paradigma que deva ser defendido em relação à política americana. Sagrada Família, podcast. Queria colocar agora uma questão. Ok, há um debate realmente até que ponto Biden ou Trump realmente é uma diferença, o que isso projeta de mudança na política externa americana, na política econômica americana, se é o imperialismo soft, se é o imperialismo hard. Agora, com relação ao Brasil, né, se confirmada essa vitória do Biden, e levando em conta
as últimas declarações meio desastrosas aí do nosso presidente, né, sobre saliva, pólvora e coisas do tipo, né? O que possivelmente muda com relação ao Brasil? Isso enfraquece o bolsonarismo? A vitória do Biden não enfraquece? Como vocês veem isso? Queria que vocês comentassem. Daniel, eu acho o seguinte, ó, o Brasil tende a perder sim com o Biden. Graças, eu sou ateu, mas eu vou dizer graças a Deus, porque é o seguinte, não suporto mais esse governo, mas deixa eu falar uma coisinha, o Bolsonaro, ele falou 2 vezes que esse candidato a chefe de Estado de uma nação aí, queria intervir no Brasil. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão, esse conceito de intervenção do Bolsonaro. Né? Primeira vez que o Biden falou sobre que alegou uma suposta intervenção, era no sentido de criar um fundo para a Amazônia de 20 bilhões de dólares. Isso aí é uma coisa extremamente comum entre as nações que fazem parte do protocolo de Quioto, do chamado Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável. Se tu não tem condições de crescer economicamente teu país, não vai emitir tanto gás estufa, nós compramos o teu crédito de carbono. O que é isso? Cada país tem uma cota de crescimento. Né? Se tu não está com a economia estagnada, está em recessão, vende essa cota para mim que eu estou crescendo, eu preciso, entre aspas, poluir mais. Mas então não adianta nada do meio ambiente. Adianta porque com esse dinheiro tu vai aplicar em atividades sustentáveis, como tais. Reflorestamento. Não é à toa que em 10 anos a China e a Índia reflorestaram grande parte do seu território. Aquela região ali entre Índia e China está coberta de mata nova. Europa Oriental também. Então, se é para manter atividades sustentáveis, eu digo assim, atividades ligadas, por exemplo, várias ONGs atuam com comunidades locais na Amazônia. Vamos capitalizar o produto de vocês. Qual que é o problema disso? Mas aí isso aí tira liberdade de empresa. Não, peraí. Agora eu vou mostrar que eu não sou esse tipo de liberal que tem por aí. Esse tipo de libertário ou anarcocapitalista, que aliás eu detesto. Né? Por quê? Porque tu não pode ter na tua propriedade uma atividade que prejudique a propriedade de outra pessoa em outro lugar. Então, se, por exemplo, eu desmato mais do que 80%, e 20% desmatado na Amazônia para cada propriedade, é terra que não acaba mais, porque lá as propriedades são muito grandes. Se eu desmato mais do que 20% do que eu tenho de liberdade de usar, eu acabo provocando uma redução da umidade regional, que inclusive está, segundo alguns cientistas, está afetando o Brasil Central com menos chuvas, porque tu está desmatando aquele arco periférico da Amazônia. Então é o seguinte, qual o desenvolvimento que o Bolsonaro fala que ele quer para a Amazônia? Simplesmente tocar um monte de cabeça de gado lá, sendo que o Brasil já teve episódios na sua história recente que tinha mais cabeça de gado do que gente? Não, tem que ter um desenvolvimento a longo prazo que combine, na medida do possível, a perspectiva ecológica e econômica. E o Biden oferecendo 20 milhões num fundo comum, claro que é promessa de campanha, a gente sabe disso, mas que chegue perto disso, ou seja metade disso. Com atividades econômicas razoáveis na Amazônia, qual é o problema? Isso é o que o Bolsonaro alegou que o Biden estava dizendo que intervenção. A segunda fala do Biden, que ele endureceu realmente, era aplicar sanções, ele ia organizar um grupo de países para aplicar sanções contra o Brasil. Cara, isso dentro da perspectiva do livre mercado é plenamente ilícito. O Bolsonaro não concorda que é interferência na soberania do Brasil. Não é interferência. Ele não está botando nenhum militar aqui. Interferência é quando tu atua diretamente sobre o território do outro. Agora, se tu faz o que quer com a tua economia, se nós discordamos de uma coisa no Paraguai, nós resolvemos aplicar sanção econômica no Paraguai, e não estamos invadindo o território deles, nós fazemos o que quisermos com a nossa economia. Aliás, vamos fazer aqui uma dedução lógica. Se o Bolsonaro acha que isso é intervenção e tem que responder com a pólvora, ele está chancelando a possibilidade da China atacar os Estados Unidos da América. Porque o Trump não fez várias sanções econômicas contra a China? Ora, é uma questão lógica. Se ele acha errado o Biden fazer isso contra o Brasil, é errado. Ele deveria se reconhecer que foi errado o Trump aplicar sanções contra a China. É uma questão de lógica. Então, assim, cara, eu estou torcendo... Na verdade, para mim, eu vou usar aqui do meu wishful thinking, né?
um pensamento desejoso. Eu acho que o Bolsonaro vai cair. Ele próprio admite que não está falando mais com o seu vice, o Mourão, que dentro do governo é uma ala mais ponderada. Foi o que desfez cagadas do Bolsonaro indo conversar com a China lá, entendeu? O Bolsonaro está atacando a China, cara. Ele acha que é como atacar um candidato de oposição no Rio de Janeiro, que é como atacar o Freixo, né? Ele está atacando a China, ele e os filhos dele, desde antes das eleições. Foram para o Japão, para a Coreia do Sul, para Taiwan, e todo o percurso, em vez de falar da tecnologia que eles disseram que foram lá aprender, ficam falando mal da China, cara. Cara, assim, ó, é patético, cara. É patético o nível que chegou. Eu deplorava o governo da Dilma, achava ela pouco inteligente para ser respeitoso, mas era engraçada. Esse cara aí, além de ser nada inteligente, é perigoso. É perigoso. E não é só uma questão estética, porque ele fala barbaridades. É uma questão... Ó, ele provocou uma cisão com a China, que foi sanada, em parte, com o Mourão, mas a China já está investindo em produção de soja na África, em países como a Tanzânia, que não vão suplantar a produção brasileira da noite para o dia, mas é um processo. A China está investindo horrores na África. Ele arrumou treta com a Rússia, ao dizer, uma besteira, assim, caminhando, e o repórter falar, com a Rússia indiretamente, porque disse, com a ajuda dos Estados Unidos nós vamos tirar o Chaves do poder, ou algo do gênero. Ora, quem tem investimento na Venezuela é a Rússia. Então, propor um ataque à Venezuela é propor um ataque a base e instalações russas na Venezuela. O cara é louco. Ele arrumou treta com a França, o acordo entre Mercosul e União Europeia estava fechado. Ele deu a motivação que o Macron queria, porque a França é menos interessada, porque é mais protecionista e é a que quer dar primazia aos produtos agrícolas franceses da União Europeia. Então ele deu chance para o Macron bloquear o acordo Mercosul-União Europeia e agora para coroar o processo com os Estados Unidos. Em vez de ter relações de chefe de Estado para chefe de Estado, são relações pessoais de bate-boca de deputado de quinta, de baixo clero. O que falta agora? Arrumar treta com o Reino Unido, com a Alemanha, com o Japão, o que mais? Assim, ó, cara, tirar esse homem do poder, cara, não é uma questão só estratégica, é uma questão moral, entendeu? Desculpa aí, eu acabei me excedendo e não falando com rigor técnico, porque realmente isso aí me deixa bastante irritado. Sagrada Família, podcast. Por favor, pode falar. Vamos lá. Bom, além de subscrever quase a totalidade que você falou, Anselmo, eu queria apenas trazer um outro enfoque, né, para essas consequências possíveis, né, para o Brasil da eleição do Biden. Bom, em primeiro lugar, novamente fazendo aquele esforço que é meio vício meu para que a gente possa se localizar do seu ponto de vista teórico. Eu entendo que no Concerto das Nações existe e se estabeleceu, acho que a partir dos anos 20, dos anos 30, a despeito das diferenças, né, que os Estados nacionais assumiram na condução interna e também externa por consequência dos seus modelos políticos, existe um certo consenso que é uma gestão pública, né, uma gestão estatal dentro de paradigmas capitalistas, né? E, independente de juízo de valor a esse respeito, eu estou incluindo aí a própria Alemanha, a União Soviética, etc., né? Independente de qualquer juízo de valor, existe uma rede de protocolos constituída que é absolutamente fundamental e conhecida, está sempre cristalizada ali nos Ministérios das Relações Exteriores e tudo aquilo que se construiu historicamente, especialmente a partir do pós-Segunda Guerra Mundial. Tendo isso posto, eu entendo que nós devemos olhar, eu acho que apesar da movimentação histórica ser um paradigma importante para uma filosofia marxista, não é de se ignorar quando alguns mentecaptos assumem a liderança dessas máquinas, né, que são os Estados nacionais, e o prejuízo que eles podem causar. Então, como que eu vejo o Bolsonaro? Né? De certa maneira, sob o ponto de vista do tipo de dano que ele pode causar, eu olho para o Bolsonaro e vejo, sei lá, uma espécie de Calígula, sabe? Algum sujeito que é capaz de entrar numa estrutura que precisa ser conduzida,
dentro de certos parâmetros, e aí é claro, né, existem grandes e grandes gestores, alguns gestores menores, mas que se entra um maluco ali, ele é capaz de arrebentar com toda essa estrutura, né? Então a sua fala da Dilma me localizou um pouco dentro dessa perspectiva, por quê? Concordo inteiramente que a Dilma era totalmente incapaz para estar ali, mas ela nunca ameaçou esses paradigmas, né? Ela nunca colocou em xeque esses pontos fundamentais de uma negociação diplomática, né? De alguns acordos fundamentais que são estabelecidos entre as nações. Então, é claro, a incompetência e a incapacidade dela poderia ter consequências e resultados depreciativos, deletérios para o Brasil. No entanto, ela não causava grande risco para esse tipo de estrutura, assim como o Haddad também não causaria, o Temer, enfim, qualquer um que está dentro desse campo de protocolos, etc. O Bolsonaro não. O Bolsonaro, ele é um sujeito que ele atua de maneira corrosiva dentro desses protocolos, dentro desses consensos, e aí o dano, claro, que ele é de difícil mensuração e de alcance também igualmente inalcançável, mas de um alcance igualmente difícil de apurar, porque ele pode colocar o Brasil, por exemplo, num tipo de lógica de subalternidade internacional que eventualmente, né, possa gerar um atraso aí talvez de décadas, né, e nos posicionando aí novamente num campo que hoje é de um campo conceituado como uma pura falência, né? Não é à toa que dentro da sociologia se trabalha muito com o conceito de uma africanização possível da sociedade brasileira. Eu acho que o Bolsonaro, com essas também atitudes disruptivas dele, pode efetivamente nos colocar nesse esteio. Agora, posicionando os resultados das eleições norte-americanas dentro de consequências possíveis para nós aqui, eu entendo que a eleição do Biden, ela, embora vá apertar o cerco, talvez ela traga uma urgência nesse sentido de tomar providências em relação a esse elemento disruptivo que hoje ocupa e consegue controlar a máquina, enfim, e atuar no sentido de gerar danos bastante próximos, né, e concretos para nós. E eu entendo que, nesse sentido, eu não sou tão pessimista assim, porque, historicamente, a política nacional brasileira está muito intrincada com a política norte-americana. Então, voltando para aquela ideia de uma espécie de consenso aos bastidores, né, é muito mais provável que com o Biden, com toda a máquina que ele traz, que é uma máquina mais tradicional dentro da política externa norte-americana, né, que é muito mais eficiente, mas ao mesmo tempo muito mais silenciosa, que se efetivamente construa um caminho no Brasil para que se coloque lá alguém que consiga renovar, realinhar o país dentro daqueles protocolos e evitar essas tragédias que com certeza são piores. E aí, nesse sentido, eu chamaria atenção para um podcast que nós fizemos aqui alguns meses atrás, em que eu alegava, né, na verdade eu trazia uma perspectiva teórica do Gramsci, né, que é o conceito de partido ampliado, né, que vai para além do CNPJ do partido, mas que se refere a partido como uma espécie de campo político consensual, e que aventava a hipótese de um campo tradicional da política brasileira, que eu identifiquei como um PSDB ampliado, né, uma espécie de social-democracia paulistana e etc., que iniciou o processo de desgaste do PT, mas que depois perdeu a mão desse processo e foi atropelado pelas hostes bolsonaristas, mas que agora se rearticulava, e aí eu falei sobre isso quando houve a queda do Sérgio Moro, né, porque eu coloco o Sérgio Moro dentro desse campo, e que se rearticulava, então, para tomar as rédeas da política brasileira e iniciar um novo período de consenso político dentro do país. Isso não está tão simples de acontecer, porque o Bolsonaro tem se mostrado duro na queda, né? Mas com a eleição do Biden, talvez essas forças internas consigam se reorganizar melhor e se conectar com os americanos, a ponto de efetivamente iniciar aí uma ofensiva anti-bolsonarista, que eles sabem fazer muito bem, né? A partir de uma série de estratégias subterrâneas, e romper, então, com essa barreira que o Bolsonaro conseguiu colocar por meio da sua militância, enfim, dessas ameaças constantes que ele tem apresentado aí, nas vezes
em que o campo liberal, social-democrata, talvez, né, fazendo aí um binômio com uma associação possível, tentou estabelecer, né, em todas as conversas de impeachment, etc, etc, etc. Então, eu entendo que, para resumir um pouquinho a minha interpretação das coisas, benefícios da vitória do Biden, né, negativamente. O Trump ganhando iria fortalecer essas trincheiras da loucura que o Bolsonaro armou aqui dentro do país. Né? Certamente ele ia ganhar muito fôlego, tinha uma grande chance de reeleição, e agora acho que ele fica bastante vulnerável porque se isola. Né? E, em consequência disso, agora numa dimensão positiva, é bem possível que forças internas se articulem com forças agora do status quo norte-americano, de quem vai entrar na máquina, para realmente desidratá-lo mais rapidamente e retomar o rumo que nós tínhamos, por exemplo, nos anos 90, que é aquele alinhamento Clinton-FHC, né, como aqui uma imagem. Né? Então, eu acho que o que se espera nos próximos 10 anos, eu imagino, seja um realinhamento nesse sentido. E tanto Trump como Bolsonaro vão ser jogados aí para o ostracismo. O que resta pensar é se isso realmente tem uma importância histórica importante, é que esses dois indivíduos têm uma penetração popular razoável. Né? Então é preciso pensar aqui se essa base popular ela se dissolverá junto com seus símbolos, né? Ou se ela vai conseguir se manter articulada para fazer frente ou desestabilizar essa nova articulação política que eu acho que se insinua nesse momento. Na verdade, eu concordo com quase tudo, né? Eu só acho que o Bolsonaro ele é duro na queda, entre aspas, né? Porque se a gente reparar recentemente, ele tem insistido tanto em dizer que ele que manda, que parece que não é o que está acontecendo, né? É uma necessidade de reforço, de dizer algo que já deveria ser tácito, né? E acho que, ao andar da carruagem aí, o Dória é o grande candidato com chance de levar a presidência se tornar, de alguma forma, popular em regiões que ele não é tão conhecido, como, por exemplo, no Nordeste. Né? O populismo do Bolsonaro, ele realmente tinha chances de levar ele para a reeleição graças ao auxílio emergencial. Agora, se o populismo combinado ele pode começar a definhar esse poder se ele não tiver esse algo a mais para dar em troca. Que as pessoas sintam assim, eu estou ganhando com ele. Assim como foi, por exemplo, com o Lula, a questão do Bolsa Família, que deu tanto poder ao Lula, entendeu? E tirou o poder do PSDB, sem dúvida nenhuma, né? A série de programas que já existia na época da FHC, que foram agregados e rotulados como Bolsa Família, deram um poder enorme ao PT, entendeu? Agora, isso poderia se configurar com Bolsonaro através do auxílio emergencial, mantido até 2022, depois sabe-se lá o quê. A questão é que isso põe por terra totalmente a política econômica do Guedes. E o Guedes já enfraqueceu depois daquelas manifestações no Chile. O Chile é um capítulo à parte, eu gostaria de falar sobre isso em um outro momento, só não quero desviar muito do tópico aqui, mas nós tivemos enfraquecimento da parte jurídica com a saída do Moro, não como juiz, mas como uma espécie de promotor, como ministro da Justiça, né? O enfraquecimento da parte econômica, que praticamente está inócua, quem votou nele pensando que haveria privatizações, porque não está tendo, provavelmente não vai ter, porque isso está sendo usado, as estatais estão sendo usadas como moeda de troca para o Centrão, para conseguir apoio político, né? Então, na verdade, o governo Bolsonaro, nessa parte, não está se diferenciando em nada dos anteriores. O que ele se diferencia são nesses rompantes, nesses desequilíbrios, nesse constante clima de beligerância que saiu da esfera doméstica e pode nos prejudicar internacionalmente, já está prejudicando, e com isso, o nosso setor mais pujante e responsável pelas reservas monetárias, que é o agronegócio, pode ser afetado, mesmo que não integralmente, mas que se reduzam as compras do Brasil um pouco. Isso vai afetar toda uma cadeia produtiva aqui, porque menos dinheiro vai entrar. Então, assim, pode ter certeza que elites econômicas já estão tramando a substituição do Bolsonaro por alguém mais razoável. E o que me ensinou o governo Bolsonaro nesse pouco tempo de existência? Que o ideológico não suprime, ele não suplanta totalmente o psicológico.
Pode parecer até uma abordagem maker-fret da minha parte, assim, o cara está psicanalizando a política. Não, não é essa a questão. Mas o que as pessoas são não é totalmente suprimido por uma questão de vínculo ideológico. E cá entre nós, vínculo ideológico do Bolsonaro, na verdade, foi muito mais oportunismo que qualquer outra coisa. Até os anos 90, esse cara estava elogiando o governo Chaves. O governo Chaves não, tem Chaves não. Tem manifestações dele a favor do comunismo, porque ele nem sabe o que é comunismo, mas dizendo que era o sistema que mais se aproximava do militarismo. E depois, quando ele fez parte da base de apoio do governo PT, partido que ele estava dentro do poder, ele chamava o Lula de companheiro. Então ele está nessa agora, porque entrou nessa por causa da pauta moral. E a pauta moralista, a questão da ideologia de gênero, a questão do kit gay, tudo isso, você viu como uma embalagem de bombom e um catalisador das massas descontentes que procuravam um satã, um bode expiatório. Então, através das fake news e através da disseminação de informações falsas, algumas com fundo de verdade, mas grosseiramente exageradas, conseguiu capitalizar essa massa descontente que misturou economia com moral. Quem é o salvador da pátria? Bolsonaro. Só que isso tem um limite. Tem um limite. Se não tiver um sustentáculo econômico, nem que seja assistencialista, isso cai por terra. Espero que caia. Bom, enfim, era isso. Eu queria somente trazer aqui alguns apontamentos um pouco desconexos, né? Mas que podem ser interessantes aí para que possamos pensar essas possibilidades, né? Antes de mais nada, eu chamaria atenção para o seguinte: se nós pensarmos a história sob o ponto de vista quantitativo, assim, né, como um conjunto de fenômenos, a ligação entre forças militares e direção política é a regra, não é? Então, essa experiência de deixar os militares numa casinha, né, num contorno, né, num cercado bem definido e sob o comando dos civis, é uma experiência razoavelmente recente que nós temos aí e que vem sendo esboçado a partir do 18, mas que, de fato, ganhou fôlego nas últimas décadas. Nesse sentido, qualquer sujeito que careça de uma compreensão histórica mais ampla, mais sofisticada, ele vai recorrer para apoiar as suas angústias, né, para conseguir resolver algumas das suas angústias, um tipo de memória histórica difusa que ele tenha, né, e essa, com certeza, é uma das mais fortes. Então, quando o Bolsonaro ele elogia, e foi realmente o governo Chaves que ele elogiou, enfim, ou quando ele reconhece alguma experiência histórica como defensável, eu acho que ele está pensando muito mais sob o ponto de vista da eficácia ou da ausência aparente de problemas do que propriamente algum tipo de identificação ideológica. Por exemplo, se nós estabelecermos que a estabilidade política é um valor importante, então nós deveríamos olhar muito mais para a Rússia e para a China do que para cá, não é? É só a partir de outras mediações que nós podemos, então, realizar uma crítica. Mas o fato é o seguinte, que os caras eles têm muito menos problemas cotidianos, sob o ponto de vista da condução do Estado, do que nós, por exemplo, aqui nas democracias ocidentais, não é? Então, tudo isso para dizer que um sujeito pouco versado, né, nesses meandros históricos, nas consequências possíveis, enfim, em tudo que envolve a análise de um regime político, da organização de uma relação entre Estado e sociedade civil, etc., ele facilmente cai nessas aparências, né? E aí ele vai, então, declarar apoio ou simpatia por um regime ou por outro. Eu acho que o Bolsonaro, de certa maneira, é um sujeito volátil a esse ponto, né? Não tenho dúvidas de que ele é um sujeito reacionário, um sujeito que cultiva uma visão de mundo pouco construtiva, né, num sentido histórico mais amplo, mas eu associaria essas manifestações dele a esse tipo de interpretação apressada, eu diria, né? Bom, uma outra observação aqui dispersa que eu traria é de algo que me surpreendeu nos últimos dias, né? E as coisas foram sucessivas, assim, né? Eu escutei nos últimos 2, 3 dias
por umas 5 ocasiões, pessoas absolutamente simples, tecendo a seguinte teoria, né, a seguinte análise. Olha, é perigoso tomar essa vacina, porque, afinal de contas, essa vacina está saindo muito rapidamente, né? Aí uma outra pessoa disse, olha, mas essa vacina aí parece que nem os chineses querem tomar, né? Os chineses, eles estão vendendo para cá, mas eles vão tomar de Oxford, né? E eu fiquei assim, olhando, né? Uma no caixa do supermercado, outra no posto de gasolina. Eu fiquei olhando e falei assim, caramba, como é que essa história chegou? Porque eu nunca ouvi falar disso, que os chineses não vão tomar a vacina deles, etc. Como é que essas coisas chegam? Bom, tudo isso para dizer o seguinte, que eu não tenho dúvida de quem vem, né? Isso aí vem desse campo bolsonarista, com toda certeza. E esses caras desenvolveram efetivamente uma técnica de difusão de informações que muitas vezes nos escapa, né? Eles continuam atuando nesse sentido, e isso tem uma força razoável, né? Juntando isso com aquela minha fala anterior, de que muito provavelmente forças poderosas e hegemônicas já estão considerando seriamente tirá-lo de lá, no caso da política brasileira, isso é um pouco mais sensível, porque no Brasil nada disso é muito sério, né? É só lembrarmos aqui daquele absurdo que foi a divulgação a divulgação não, né? Eu nem diria a divulgação também, mas o próprio grampeamento da Dilma Rousseff falando com Lula, né? Dá para imaginar que uma presidente da República vai ligar para um ex-presidente e vai ser grampeada, né? Não existe um mínimo cuidado de inteligência, de proteção da informação aí. Então dá para a gente, por esse fenômeno, por esse caso, imaginar e entender que mesmo o Estado brasileiro ele é completamente amador em relação a essas decisões estratégicas de longo prazo, né? As coisas não são muito sérias mesmo, não. Então, é possível que haja efetivamente um movimento orgânico para tirar o Bolsonaro? Sim. Mas considerando essa fragilidade da nossa inteligência, essa fragilidade das próprias elites brasileiras em conduzir qualquer coisa, é muito provável que ele vá ficando lá e depois esses mecanismos que devem ser absolutamente artesanais de divulgação de informações façam um barulho suficiente a ponto dele ter um bom desempenho, eventualmente até uma reeleição. Então, aquilo que eu acho que jamais aconteceria nos Estados Unidos, na Alemanha, na Rússia ou na China, aqui é totalmente provável, porque as coisas aqui se passam dentro de critérios muito amadores, não é? Então, eu não teria muita segurança de estabelecer qualquer tipo de análise um pouco mais teórica, porque ela facilmente pode ser traída por esse tipo de casualidade amadorística que com certeza funciona. Eu não duvido que no Palácio do Planalto o sujeito ainda tenha que assinar um caderno de presença para entrar lá, sabe? Que não exista qualquer tipo de inteligência mais sofisticada, por exemplo, no controle de acesso das pessoas. As coisas são realmente muito amadoras por aqui. Sagrada Família. Tem um sujeito, eu estava até aqui olhando o Facebook dele agora, né? Que eu lembro bem quando teve a eleição do Obama, né? Esse sujeito ele se obstinou numa verdadeira guerrilha retórica, né? Para provar que o Obama ele na verdade não poderia, era uma fraude, porque ele não seria realmente de origem americana, etc. E esse mesmo sujeito nesse momento ele está ali dando o chilique dele, conhecido, dizendo que o Trump já está virando, não sei em que estado, a recontagem, etc., em Nevada, não sei mais aonde, e que, obviamente, a gente percebe que, né, o sujeito está beirando o desespero, né? Você já deve ter adivinhado quem é a figura que eu estou mencionando, né, o senhor Olavo de Carvalho, né? Que ele nega ser o guru do atual governo, mas, com certeza, ele é uma referência, é uma espécie de guia dessa militância bolsonarista, ou até já se fala em bolsolabete, né? Eu queria perguntar para a gente fechar, né? Para onde que vai o olavismo fica enfraquecido se confirmada aí a vitória do Biden, o olavismo ele vai buscar uma nova referência se o Trump se confirmar a derrota dele. Para onde que vai o olavismo, na opinião de vocês? É o seguinte, na verdade o olavismo, eu não sei para onde ele vai, mas eu sei que vai acontecer com ele, vai empobrecer. Por quê? Se tu pegar um exemplo que não é exatamente um seguidor, mas um cara que é uma espécie de pastiche do Olavo de Carvalho atualmente, que é o Rodrigo Constantino,
tu vê que é um Olavo de Carvalho com muito menos densidade teórica. Claro que aquele Olavo de Carvalho do True Outspeak e coisas similares é um Olavo de Carvalho que é um alborguete com um pouquinho mais de referência teórica, né? Não passa disso. Agora, o Olavo de Carvalho do início de carreira para nós, dos anos 90, início dos anos 2000, tinha coisas aproveitáveis, mesmo que se discordasse delas. Mesmo que se discordasse delas, tinha conteúdo. O que aconteceu é que um processo aí que eu não sei se é psicológico, por causa da idade, alguma coisa, e talvez até pelos ataques sofridos, ele passou a reagir de forma destemperada. Eu também não sei se eu estou sendo extremamente ingênuo, porque, na realidade, ele passou a ter muito mais adeptos, um séquito, a partir dessa fórmula mais caricatural dele agir, enquanto que quando existia uma forma, digamos assim, mais proto-acadêmica, existia muito menos adeptos, até porque as pessoas que não têm o mínimo de estofo intelectual não vão ler não vão entender certos temas por uma questão de analfabetismo funcional. Agora, o que acontece com o Olavo de Carvalho é que é o seguinte, é o cara que se mete em muitas áreas da qual ele não tem domínio. Eu, por exemplo, ao falar sobre religião, e não sobre religião do ponto de vista teológico, mesmo do ponto de vista cultural que envolve a religião, a sociologia das religiões, eu fico todo temeroso. Por quê? Porque é um assunto que eu não domino. Então eu costumo dizer, segundo que eu li, olha, eu não conheço tal assunto, mas eu acho que o problema do Olavo de Carvalho é que ele fala com propriedade intelectual de quem trabalhou naqueles temas da física teórica newtoniana, a evolução das espécies, a arqueologia, a antropologia, ao genoma, falando absurdos que, por exemplo, um garoto, eu digo garoto não para diminuir o valor dele, mas simplesmente porque é um cara jovem, como o Pirula, desmontar, fazer um dos áudios, um dos vídeos mais instrutivos que eu já vi na minha vida, quando ele fala sobre a questão do feto ser utilizado para fazer adoçante na Pepsi. E o Pirula desmontou ele assim de um modo, cara, dá vontade de... Eu acho até que já salvei aquele vídeo, eu devo ter perdido em algum HD. Então, assim, o problema do Olavo é essa arrogância. Então, assim como o Bolsonaro é uma questão psicológica mais que ideológica, o problema do Bolsonaro é megalomania, do Olavo é megalomania. E onde uma simples contestação dele, de pessoas que inclusive faziam parte dos cursos dele, do chamado COF lá, pessoas que fizeram o curso dele, uma simples contestação educada faz com que o homem vire bicho porque ele não aceita isso. Na verdade, é uma forma de messianismo. Então, eu sinto muito em dizer, eu acho que o olavismo não morre, ele se propaga mesmo com a morte do Olavo, mas tende a empobrecer. E tal como outras seitas ocultos à personalidade, ele tende a se fragmentar entre discípulo que se tornou guru aqui, discípulo que se tornou guru ali, inventam intrigas entre eles, como existem várias histórias de seitas por aí afora, e criam novos cultos com interesses divergentes entre si por motivos pessoais, mas que daí alegam algum tipo de racionalização teosófica diferente uma da outra, mas que no fundo é só para enganar adeptos. Eu não sei se eu consegui ser claro, mas tentei responder o que eu achava. Passo a palavra aí ao Cristiano. Olha, eu já tratei do Olavo de Carvalho, acho que umas 2 ou 3 vezes aqui nos nossos podcasts, então eu vou tentar aqui trazer novos elementos, não ser repetitivo, mas é inevitável recuperar alguns pontos, né, para ter alguns engates. Eu entendo que uma teoria, quando nós pensamos na longevidade possível de uma teoria, quase como aquela sensação de um frequentador de sebo, né, que localiza alguns livros ali que embora possam ter algumas discussões interessantes, não tiveram viço suficiente para se perpetuar, né? Então, uma teoria, para ela se perpetuar, ela precisa atender algumas injunções históricas, né? Ela precisa se articular com algumas conexões históricas possíveis, e aí eu procuro olhar o Olavo de Carvalho a partir desse prisma. Em primeiro lugar, eu diria que uma teoria longeva, ela precisa, de certa maneira, dar voz, ela precisa conseguir interrogar o espírito do tempo.
né? Então, eu poderia, por exemplo, sendo talvez um intelectual minimamente competente, eu poderia me apaixonar talvez por algum tipo de tema pertinente à Idade Média, escrever coisas aqui em 2021 a respeito, mas é claro que isso não ganharia fôlego, justamente porque o espírito do tempo não existe mais, né? Aquele espírito do tempo não existe mais. Então, acho que o intelectual que se perpetua, né, um Kant, um Hegel, eles são caras que conseguiram sintetizar todo um complexo de valores, de questões que estavam presentes ali no seu tempo e que, claro, né, foram construídas ao longo de um período anterior, mas eles são aqueles que conseguem dar uma voz sistemática para aquilo. O Olavo de Carvalho consegue isso, ele consegue num nicho bastante específico, né, e historicamente eu acho que muito estéreo, que é aquela energia dos anos 90, de que, olha, a esquerda, ela ou ela foi vencida ou ela foi derrotada, ou ela foi assimilada pelos seus inimigos, né, pelos seus algozes. Então, nós temos ali, por exemplo, um Prestes, né, que é claramente aquele sujeito que representa aquela esquerda que foi derrotada historicamente. E temos, por exemplo, o PT, que é aquela força política que se assimilou, né, que aprendeu a funcionar dentro dos paradigmas que anteriormente atacava. E se tornou uma coisa odiosa, né, justamente porque assumiu a feição do burocrata, do pragmático, do corrupto e etc., e isso também se estendendo aí a algumas figuras do jornalismo, da cultura e etc. Então, diante daquela terra arrasada, diante daquele cenário pouco juvenil, né, pouco vigoroso, o Olavo de Carvalho, principalmente ali no Imbecil Coletivo, ele traz uma força retórica e uma lâmina bastante afiada que o colocava, então, dentro de um certo vigor. O problema todo é que aquilo era uma realidade bastante transitória, ou pelo menos de pouca importância, sob o ponto de vista desse toque no espírito do tempo. Então ele migrou muito rapidamente, na verdade esse é um processo que ele já vinha namorando antes, né, desde os anos 80, ele se associou a um tipo de interpretação totalizante das coisas, né? Então ele saiu dessa posição do ensaísta crítico e tentou se colocar nessa posição do filósofo tratadista, né, aquele que vai apresentar a grande interpretação das coisas, que é essa história do globalismo, da mega conspiração islâmico-comunista, sei lá o quê, né? E aí eu entendo que aí ele cai historicamente, né? Ele se dissolve historicamente porque as coisas não se dão dessa maneira, né? Eu não vejo que isso seja uma realidade objetiva, né? Então a gente pode até eventualmente discutir esse ponto, acho que num outro momento, mas nesse aspecto eu vejo o Olavo de Carvalho como aquele livro que daqui a 50 anos, se ainda existirem sebos, né, vai estar lá na estante dos livros de R$1,50, né, que não vale absolutamente nada e que talvez, para saber o que se discutia nos anos 90, nos anos 2000, alguém compre e dê uma folheada. Agora, já localizando dentro dos últimos eventos, né, dentro do seu forte impacto na derrubada da Dilma Rousseff, enfim, nessa quebra de uma reputação do PT e das esquerdas brasileiras, né, dessa ascensão do bolsonarismo, eu entendo que o destino do Olavo de Carvalho é muito semelhante, ou ele está colado ao do próprio bolsonarismo, né? Então, já é algo que, acerca do qual as pessoas não têm qualquer ilusão, já perdeu visivelmente a sua capacidade de condução inocente das opiniões das pessoas, né? Então, cada vez menor é essa transmissão automática que as pessoas davam às teorias do Olavo de Carvalho. Ele está cada vez mais nos pequenos nichos, né? É só olhar os canais da direita, que hoje acho que são até majoritariamente anti-olavistas, eu imagino, né? Eu não tenho uma quantificação disso, mas é a visão que eu tenho. Então, eu acho que ele já está num gueto, tal como o bolsonarismo, mas assentado no poder, né? Então, eu acho que o seu esvaziamento vai passar também por um esvaziamento do próprio bolsonarismo, mas que não tem uma grande longevidade, né? Seja política, por conta dessa identificação com o bolsonarismo, e tampouco filosófica, que eu acho que é o que mais importa nesse nosso papo aqui. A pergunta fundamental é essa, né? O Olavo de Carvalho, ele continuará inspirando movimentos políticos, tal como ele pretende, inclusive, né? A ideia dele é criar lá a tal da casta intelectual que possa
depois criar uma hegemonia cultural e tal? Entendo que não, né? Por razões estritamente ontico-epistemológicas, eu acredito que ele não tem a menor condição de animar esse tipo de processo de longo prazo. Na verdade, eu concordo, né? Eu acho que o Olavo, quando ele era um crítico cultural, era interessante, tinha coisas bem divertidas. Ele tinha um modo de levar as questões de modo bem divertido. O exemplo disso é o Imbecil Coletivo, mas quando ele escreve o Jardim das Aflições, é um horror, né? Aqui é o Jardim das Alucinações dele. E tem uma passagem ali que ele fala sobre a Inquisição. Eu gostaria de lembrar, não me lembro a página, né? Mas é uma parte muito interessante, porque ele minimiza, Olavo de Carvalho minimiza as inquisições, a tortura. E ele minimiza da seguinte forma, que pelo menos foi o início de um devido processo legal. Porque antes não existia isso. Antes se matava ao léu, por vontade, simplesmente. E com a Inquisição existe um protocolo. Então isso, de certa forma, tem um lado positivo, ele não diz com essas palavras, mas pelo início de um devido processo legal. Quando eu li aquilo, eu pensei, não dá para continuar a ler esse livro. Fechei ele. Outro dia eu continuo. Eu fiquei com tanta raiva do sujeito. Por quê? Não porque ele minimiza a tortura, mas porque é um hipócrita. Todo momento o Olavo de Carvalho fala contra o relativismo moral. A todo momento contra o relativismo moral. E ali ele se mostrou o maior filho da relativista moral que existe na história da humanidade. Outra coisa, essa besteira que chama de globalismo, nada mais é do que multilateralismo com outro nome. Só que ele é contra a organização e negociação entre os países. Fora de São Paulo, que ele disse que era quase irreversível, está aí, desmanchando. Volta e meia, os países voltam para a esquerda, voltam para a direita, voltam para a esquerda, voltam para a direita, como sempre foram, entendeu? Fora de São Paulo, essa ideia que ele tem de que uma hidra é uma hidra com vários tentáculos, com cérebro oculto, dominando, isso aí nada mais é, cara, do que uma reedição dos protocolos, sabe, do Sião, adaptado para a realidade moderna, onde ele quer enfiar essa narrativa. Mas como é uma narrativa atemporal, de que existe sempre alguém por trás, uma cúpula dirigente comandando o globo, ela cola e ela vende. É isso. Cara, eu vou encerrar aqui dizendo, Olavo de Carvalho é um bom vendedor de carro. Daquele que consegue te empurrar uma porcaria com a carroceria intacta ou maquiada e um motor todo detonado, entendeu? Ele é um baita de um picareta com erudição, mas cada vez pior. Falou? Poderia me continuar isso aí. Mas eu tô com o meu jeitinho aqui meio alborguete, tô treinando, sabe? Já que eu tô fazendo podcast agora, eu tô ensaiando esse tipo de locução. Falou, cara? É isso aí. Só para a gente ficar aqui no 2-2, né, e manter a simetria para não atacar aí o toque aludido, também me parece isso. O Olavo de Carvalho me parece muito aquele tipo de sujeito, sem dúvida, inteligente, mas que é um ecletista, né? Então, ele toma contato com alguns assuntos, ele consegue dominar uma apresentação propedêutica, manualística desse assunto e pula para o outro, né? E aí e pula para o outro. O que, para a plateia dele, é o que precisa, é justamente essa figura do vendedor aí que você aludiu, né? Ele é um sujeito sedutor e tal. É claro, né? Os filósofos de peso, como ele se pretende, é até uma coisa interessante, porque são poucos os filósofos de peso que se compreendiam como tal, né? Talvez a figura de Nietzsche seja mais emblemática, tal, mas normalmente os caras fazem o trabalho deles e pronto, né? Mas assim, é fato que um filósofo de peso ele tem uma erudição enciclopédica, né? Ele avança sobre vários pontos. Mas avançar sobre vários pontos não é critério para determinar, né? Não é a prova de que o sujeito é um filósofo de peso. Os filósofos de peso fazem isso com profundidade, trazendo contribuições científicas importantes, pontos de vista e tal. Então eu vejo o Olavo de Carvalho dentro dessa ideia meio midiática, né, de um intelectual, e não é à toa que ele vai se estabelecer mesmo quando a internet ganha fôlego, né, ganha espaço. Ele é um grande ecletista, né, que é incapaz de efetivamente trazer uma contribuição fundamental para algum campo específico do pensamento. Então,
Eu não domino todas essas referências que muitas vezes são referidas a ele, né, de tradições esotéricas, etc, 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 mas é facilmente perceptível que ele está fazendo articulações de elementos muitas vezes heterogêneos, né? O que ele faz, por exemplo, com o gramscismo é bastante curioso, porque é evidente que ele leu, mas eu tenho seríssimas dúvidas se ele leu dentro de um critério exegético sério, né? Me parece que ele fez leituras assim apressadas, né, de algumas edições de divulgação, ou prestou bastante atenção em algumas introduções, né, que geralmente são mais livres, são mais afeitas a algumas pinceladas, e ali ele constrói um tipo de monstrengo teórico, com algum tipo de influência, algum tipo de plano político, o que é totalmente absurdo, né? O Gramsci era um sujeito que estava preso, que escreveu notinhas nos cadernos, ele escrevia alguma coisa com metáforas, etc. E o que existe dele, a gente pode voltar a isso depois com mais vagar, mas o que existe dele publicado é fruto de um trabalho de interpretação e de reconstrução dessas notas absurdo. Tem toda uma discussão de reconstrução exegética desse trabalho e tal. Então, associar o Gramsci a um tipo de projeto teórico, um tipo de direção política de longo prazo é pouquíssimo sério, assim, sabe? Qualquer intelectual sério que se debruçou sobre isso saberia que se trata de um absurdo. Mas, sendo um bom vendedor, isso cola, né? E aí eles colocam lá aquelas imagens e tal, botam uma cor diferente, isso ganha também um aporte aí imagético e faz sentido. É por isso que aí eu encerro também minha participação, reforçando essa ideia de que eu não vejo, de fato, uma longevidade, porque isso não é capaz de sustentar uma série de consequências, uma série de desenvolvimentos teóricos de longo prazo, a ponto de levar uma escola, sabe? Acho que as poucas pessoas sérias que se aproximam da obra de Olavo de Carvalho têm esse tipo de sensação que o senhor teve, né, quando na leitura do Jardim das Aflições. Então é isso, acho que a observar aí, esse processo de decadência me parece já bastante claro, mas eu acho que isso passa, de fato, pela sua aliança momentânea aí com o bolsonarismo, né, momentânea no sentido de agora localizada no tempo. Acho que os dois estão atados historicamente e devem se afogar juntos. E aí, queria agradecer pela excelente conversa, foi um prazer. E espero aí uma próxima oportunidade para que a gente possa evoluir algumas outras temáticas. Sagrada Família, podcast. Igualmente, Cristiano, foi um prazer conversar com vocês. Foi bastante revigorante de lembrar algumas coisas. Espero que tenhamos mais oportunidades como essa. Obrigado, Daniel, por me convidar. Obrigado, Cristiano, por participar. E tomara que mais colegas de vocês venham. Foi muito bom. Obrigado. Boa noite. Bom, amigos e amigas, este foi mais um podcast A Sagrada Família. Agradecer aqui ao Cristiano. O Cristiano é o de esquerda, marxista. E agradecer aqui ao Anselmo, que é o liberal não muito ortodoxo. E agradecer você, nosso amigo, que está acompanhando os nossos podcasts. Eu sou o Daniel Plácido. Obrigado. Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada Família, podcast.